e já volto rapidinho. Ah, como é que eu compartilho no Gerados? Pelo Facebook? Ou em É, outro? É só. Calma aí, eu vou abrir lá na página da paróquia e já te mando o link no WhatsApp. tá. A tempestade vai passar. Infundi, Senhor, a vossa graça. Derramai, Senhor, vosso sangue sobre minhas misérias, fraquezas, sobre a minha mente, a minha carne, sobre o meu espírito. Te peço, Senhor, o dom da sabedoria, da mansidão, da coragem, da ousadia. Que a tua palavra seja proclamada na paciência, da temperança. Seja silenciado todo o ruído exterior que tem calado a tua voz dentro do meu ser. Eu te peço, Senhor, derramai, Senhor, a vossa graça. Vou mandar para tu aí, para você colocar lá.
Pronto, Rodrigo, tá me ouvindo? agora tá tudo ok. Mudei lá, acertei lá. O povo tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Gente, quem tiver ouvindo aí, comenta aqui que eu consigo ver aqui, se tiver tudo ok. Como é que você consegue ver? Aparece aqui embaixo, Mas pra mim não aparece, não. só se eu botar na tela. Tá vendo? Vai aparecer aí na tela se eu botar. Bota aí pra eu ver também. Pode? Pode, o negócio é o pessoal vai comentando devagar. Ah, mas aí aparece pro povo também? Não, só os que eu escolher. Se for alguma coisa Ah, que eu não escolher, aí não vai. mano, depois tu precisa me ensinar a fazer isso. Esse aplicativo é bem melhor. Tô vendo aí Rita Soares dizendo que tá vendo, tá ouvindo. Boa noite, minha irmã. Salve Maria. O negócio é que aqui não aparece todo mundo que está assistindo. Tipo, tem Ah, mais gente. Aqui só aparece o número de pessoas que estão comentando. Aí não tem exatamente como a gente saber quantas pessoas. Só consigo saber depois que o acaba. ideal era estar tipo com o notebook do lado, É, logado no só que Facebook. eu sempre esqueço de botar o notebook para carregar. Quando dá a hora, nunca tá 100%. Faz parte. Eu também faço live e esqueço de tudo em cima da hora, eu É, fico cara, correndo. um monte de coisa. Mas vamos lá. Então, uma boa noite a todos. Sim, a gente está recebendo aqui hoje o nosso irmão, André Prazeres, fundador da Missão Gerados na Cruz, que vai estar partilhando um pouco para nós sobre a intimidade com o Senhor. Vai estar falando também um pouco da sua experiência. Eu sei que vocês conhecem bastante o grupo lá, eu sei que várias pessoas da paróquia já frequentaram lá, eu inclusive já levei algumas pessoas lá. Então, assim, é um momento que a gente vai ter de aprendizado, de formação. No final, a gente vai estar batendo mais um papo para vocês tirarem algumas dúvidas, mas por enquanto ele vai levando esse ensinamento para nós. Fica à vontade, André, assim, a casa é sua. Fazer uma oração antes, já consagrando todo o preciosíssimo sangue de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meis em honra ao preciosíssimo sangue, e nós invocamos a intercessão daquela que esteve aos pés da cruz, aquela que sentiu na sua alma as dores de ter um filho crucificado. Invocamos a intercessão da Virgem Dolorosa por suas 7 dores. Como uma espada transpassou a sua alma, nós unimos nossas vidas, nossa vida emocional, nossa vida física e principalmente nossa vida espiritual. As 7 dores da Virgem Maria, pedindo que, como um incenso, ela apresente o seu filho. E consagramos toda essa noite para que possamos sair daqui mais sábios. É isso que o Senhor me pede. Para que o dom da sabedoria seja derramado em nossos corações e a verdade, que é Cristo Jesus, seja infundida em nosso ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, o Rodrigo já me apresentou, é uma graça estar aqui, né? Meu nome é André Prazeres, eu faço parte da Missão Gerados na Cruz, né? Muita alegria, né? Sou um dos membros e nossa missão está aí caminhando. Feliz de saber que alguém já participou aqui do nosso encontro, do nosso carisma, né? A gente, pela misericórdia de Deus, está na matriz, a nossa mamãe Conceição, na mãe de todos, mãe de todos da Zona Oeste, onde todo mundo passa com muita alegria. A gente também está na Igreja Sagrada Família, perto da Avenida Brasil, e em 2 comunidades que têm profundamente o meu coração, que é a Igreja de Santo Antônio, na comunidade do Antares, a São Sebastião no Rola. A gente tem a palavra como fundação, de onde veio Gerados na Cruz, João 19, do 26 ao 30. Maria e João aos pés da cruz, uma lança transpassa o coração de Jesus e ele diz: está tudo consumado, para que através dessa maior manifestação do amor de Deus que foi entregue ao seu Filho na cruz,
a gente possa propagar esse carisma, essa chama do amor e resgatar as famílias. Mas com muita alegria eu estou aqui, né? Junto com meus irmãos missionários, que eu sou um deles, e também tem outros pregadores. É muito legal, isso é importante, a missão. Enquanto estou pregando aqui, tem outro irmão pregando em outro lugar, tem outro irmão participando e não para. Essa é a graça. Pediram para eu pregar sobre intimidade com Deus, falar um pouquinho sobre intimidade com Deus. É um tema que as pessoas se queixam muito, onde a gente vai colocar numa balança, a gente tenta, aos nossos olhos, ver que pessoas têm intimidades extraordinárias com Deus, e a gente vê outros tipos de pessoa como se a relação com Deus fosse uma relação muito distante. Mas você precisa entender uma coisa, para já começar a pregação, a palavra intimidade com Deus, ela é sinônimo direto de santidade. Entenda. Intimidade é sinônimo de santidade. Quando o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz, capítulo 1, versículo 15, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra que eu quero meditar hoje. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que vem buscado, não sei quanto tempo de igreja você tem, um dia, 10 anos, talvez teve teu reencontro com o Espírito Santo, com Jesus na pandemia, não sei, 50 anos de idade, mas quando eu orava, isso é muito claro no meu coração. Rodrigo, a hora que você quiser fazer uma pergunta, cortar, você levanta a mão aí que eu paro, porque pregador, quando passa a marcha para parar ele, é difícil, é um atropelamento de palavras. A palavra intimidade ela está diretamente ligada à palavra santidade. Você precisa entender que intimidade não é aquilo que Deus faz através da pessoa. Não é isso. Santidade também não é aquilo que Deus faz através da pessoa. Por quê? Dom, ministério, principalmente, né? Mas a gente pode simplificar falando na palavra dom. A palavra dom espiritual. A palavra dom significa presente. E Deus dá o que é dele a quem ele quer, onde ele quer, como ele quer e a hora que ele quer. Uma coisa que a gente precisa entender, nós, eu, André, todos nós precisamos entender, é que Deus não precisa de autorização para fazer nada em nossas vidas. Você precisa entender isso. Meu irmão, Deus não precisa de autorização nenhuma, ele é onipotente. Com o estalar de dedos, ele faz aquilo que ele quer. Ele nos ama com amor incondicional, com livre-arbítrio, mas a vontade dele sempre vai ser estabelecida. Mas para a gente ser íntimo, intimidade é como se fosse, Rodrigo, um caminho. A gente precisa buscar a santidade. Por quê? O que faz romper a tua intimidade com Deus? Somente uma coisa: o teu pecado. O Catecismo da Igreja Católica diz que o pecado venial, fere, machuca a tua intimidade com Deus. E o pecado mortal rompe. Como já diz o nome, mata a tua comunhão com Deus. E sem comunhão não tem intimidade. A intimidade mais profunda vem através de uma vida de santidade. A profundidade da intimidade vem através de uma vida da santidade. Não é porque o André prega e alguém que você conhece, alguma referência religiosa, que ela é íntima de Deus. Às vezes, eu não sei se você já teve essa impressão, às vezes você foi usado por Deus sem nem saber que foi usado. Ou alguém foi usado por Deus na tua vida sem saber que ele foi instrumento da graça de Deus. E aí segue o que a Bíblia diz, porque a gente vai falar de intimidade, para a gente mergulhar na intimidade, a gente precisa mergulhar na santidade, e a gente vai falar um pouco sobre o que é santidade. A gente vê no Antigo Testamento Deus querendo reger o povo, e ele usa a burra de Balaão. Meu irmão, essa palavra para mim é fantástica. Deus, ele através de uma burra, lança uma profecia, rege o povo através de um animal, um quadrúpede, uma burra, sim, uma burra. Ele usa de uma burra, a burra de Balaão para reger o povo. Isso, para mim, é um contexto bíblico magnânimo que nos explica que Deus ele utiliza quem ele quer.
como Ele quer e principalmente onde Ele quer. André, eu quero ser santo, eu quero ser íntimo de Deus, mas eu enxergo isso uma galáxia de distância da minha vida. André, eu quero pregar, eu quero rezar, eu quero ter um ministério de oração, eu quero evangelizar, mas eu vejo que isso, com o testemunho da minha vida, uma galáxia de distância. André, eu quero pregar para multidões, eu quero converter milhares de pessoas. Qual é a orientação que você me dá espiritual? A orientação que eu dou para todos vocês aqui é para começar a fazer coisas pequenas, mas fazer coisas pequenas com excelência. Com excelência. Comece a fazer coisas pequenas em Deus. Pequenos atos de amor, pequenos atos de caridade, pequenos atos de evangelização. Comece pelas coisas pequenas, menores. Não são as fáceis. Não estou dizendo de facilidade aqui. Porque no reino de Deus não tem nada fácil. Em tudo existe uma batalha espiritual para te desanimar, para querer tirar o espírito de oração da tua vida, para você enxergar os erros dos outros e isso magoar a tua caminhada cristã. Em tudo existe uma batalha espiritual. Mas o conselho que eu te dou é começar a fazer pequenas coisas, porque vai chegar a hora que Deus vai te usar. E porque quando a gente quer aprender sobre intimidade com Deus, a gente tem uma sede de evangelizar. Isso não é vaidade. É necessário ter uma sede de evangelização, porque aquilo que eu recebi como amor de Deus, eu quero passar para o outro. E se isso não tiver sede no teu coração, entenda que o teu coração está com sede de omissão. Porque o teu coração ele tem que ter um ardor, como de João Batista, de evangelizar. Só que você precisa entender uma coisa. Antes de Deus liberar dons extraordinários ou te usar poderosamente para evangelizar uma massa de pessoas, antes você precisa aprender a usar os dons que Deus te deu em coisas pequenas. Porque se você não for fiel no pouco, Ele não te confiará mais. Seja fiel no pequeno, que enquanto fores fiel no pequeno, Ele irá te confiar mais. E quando Ele te conceder a graça do tempo da graça, como se chama o kairos, a palavra grega, o tempo da graça de te usar, quando tu fores instrumento de Deus em coisas grandes, não esqueça das pequenas. Porque se tu esqueceres das pequenas, o dom magnânimo, o grande, vai ser rompido, porque o que sustenta coisas grandes são coisas pequenas. Este é o evangelho. Que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, se você é pregador apenas no microfone, uma hora ou outra você vai parar de pregar. Pode ter certeza. Se você é pregador e íntimo de Deus somente da boca para fora, e não for íntimo de Deus da boca para dentro, pode ter certeza que a tua intimidade é de fachada. Precisa antes construir. E eu sou apaixonado por Santa Teresa d'Ávila, que para mim é uma das santas referências de intimidade com Deus. Ela fala muito sobre a vida espiritual como castelo interior, sobre os graus de santidade. E a santidade é isso, é como se fosse uma escalada, é como se fosse um castelo. E um castelo, muitas vezes, ele é cansativo, ele requer renúncia, ele requer tempo. Rodrigo, uma coisa que o povo não quer dar para Deus é tempo. A gente prega muito sobre dízimo, sabe? 10% da tua oferta. Mas tem gente que não dá nem 10% da vida para Deus. Eu fico pensando assim, se eu tenho que dar 10% da minha oferta material para a igreja, por que eu não tenho que dar 10% do meu tempo para Deus? E, meu irmão, o dia tem 24 horas. Se eu for fazer uma analogia, no mínimo 2 horas e 40 você tem que dar a tua vida para Deus. No mínimo. Se tiver um dízimo espiritual, dessas 24 horas, como a parábola diz, você tem que dar 2 horas e 40 no mínimo para Deus. E a gente não consegue nem rezar o texto todo dia. A gente não consegue nem um versículo da Bíblia. E quer ser íntimo, quer rezar, quer pregar, quer orar, quer reclamar do povo. Rodrigo, que tem de gente que reclama, que vê que tá tudo errado dentro da igreja, mas esquece que tá tudo errado dentro de você, dentro de mim. Tem uma música muito linda que vem inspirada através da vida de São Francisco, seja a igreja que você quer ver. Tem um ditado popular que diz, mude com o mundo.
e o mundo mudará com você. Não é através de uma mudança exterior. A intimidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E é perceptível. É perceptível. Tem gente que eu olho e falo assim, para que tá feio. É perceptível ver que tem gente que força muitas coisas. Força, quer ser uma coisa que não é. Entenda isso. A parte mais profética da noite é uma coisa. Você precisa entender que a grandiosidade da ação extraordinária de Deus na tua vida, ela vem através da tua identidade. Você precisa entender isso. Existe uma identidade ministerial. E essa identidade, você precisa ser aquilo que você é em Deus. Você precisa ser aquilo que Deus criou em Deus. Não mude a sua identidade para agradar os homens. Assim não serás íntimo de Deus. Mas, André, eu falo feio, eu não me sinto uma pessoa qualificada. Meu irmão, Moisés era gago. Elias teve depressão. Moisés era gago. Elias teve depressão. Davi era pequeno ao lado de Golias. Timóteo tinha 20 e poucos anos de idade. Como que ele ia ser ordenado bispo, sucessor? Paulo teve que botar o dedo na cara dele, jogar ele na parede e falar: nunca te menospreze por ser de jovens, toma posse, filho, do que Deus te deu. Entenda, na intimidade com Deus, Deus tem uma predileção, Rodrigo. Eu sempre digo isso. Deus é mestre em escolher gente fraca para confundir gente forte. Deus é mestre em escolher gente desacreditada pela humanidade para, através da tua intimidade com Ele, a luz do Evangelho esplandecer através da tua vida. Mas a gente fala um pouco sobre santidade mais um pouco para a gente adentrar nessa intimidade, nessa sabedoria. O que é intimidade com Deus? O que é santidade? Eis o X da coisa. É uma luta para você trilhar um caminho de virtudes contra o pecado e a favor dos frutos do Espírito. As virtudes espirituais te fazem ser mais íntimo de Deus e o teu pecado renunciado também te faz ser mais íntimo de Deus. A busca pela santidade eu posso resumir em duas coisas. Buscar um caminho de virtude e um caminho averso ao pecado. Porque não adianta você rezar e não lutar contra o pecado. Não adianta. Porque o catecismo te explica. O catecismo não erra. A igreja é santa, a igreja é sábia. Mortalmente rompe a tua comunhão, e assim posso dizer a tua intimidade, e venialmente fere. Mais vale uma vida, muitas das vezes, longe das obras da carne, do que uma vida orante, pecando 24 horas por dia. Por que o André está dizendo? Meus irmãos, muitas das vezes você não vai ter tempo para rezar, porque você precisa estudar, você precisa fazer muitas coisas na tua vida, mas às vezes a tua maior oração, sabe qual vai ser? Fugir do pecado. A tua maior oração vai ser covarde na luta contra o pecado. Covarde, André, sim, na luta contra o pecado ganha quem é covarde, quem foge dele. Jovem, na luta contra o pecado ganha quem é covarde, quem foge. Essa realidade aqui eu não consigo bater de frente, vou embora. Nesse ambiente eu não consigo me manter em Deus, vou embora. Você precisa entender isso. André, eu quero ser usado por Deus para eu finalizar um pouco do início da minha pregação, para contextualizar. Existe um homem chamado Ezequiel. Ezequiel, ele foi colocado dentro do exílio da Babilônia com 25 anos de idade. Rodrigo, Ezequiel, ele entra dentro do exílio da Babilônia, que era um local onde necessitava de profetismo. Era necessitado, terra de Babilônia, ter profetas para ser destruída aquela balbúrdia na terra de Babilônia. Talvez a tua casa esteja sobre um influxo parecido com Babilônia, talvez os teus relacionamentos, talvez lugares que você passe, talvez existem coisas na tua vida similares à Babilônia, porque a palavra ela é real até hoje. E Ezequiel foi colocado lá com 25 anos de idade. E eu imagino Ezequiel com 25 anos de idade olhando para Deus Pai dizendo: Senhor, me usa. E Deus Pai falando assim: aguarda, sofre as demoras de Deus, porque eu vou te usar no tempo certo. E aí o que acontece? Deus, ele forja Ezequiel durante 5 anos.
5 anos. Forja no sofrimento, forja nas demoras, forja no silêncio, forja em ele ver até mesmo destruições e ter que cruzar os braços, porque não era ainda o tempo da graça de Deus usar Ezequiel, mas quando Ezequiel completa os seus 30 anos de idade, Deus abre a boca de Ezequiel, ele começa a profetizar e Deus começa a agir poderosamente, a graça dele através da vida de Ezequiel. Mas entenda que Ezequiel teve que passar por esses 5 anos porque Ezequiel teve que amadurecer. Ezequiel teve que primeiro aprender a viver as coisas pequenas para depois aprender a viver bem as coisas grandes. Ele começou e adentrou no exílio da Babilônia com 25 anos, mas ele só começou a ser poderosamente canal da graça de Deus com 30 anos de idade, meu irmão. Comece a plantar as coisas santas hoje na tua vida, que no futuro tu vai colher coisas santas. Comece a viver no pouco intimidade com Deus, que no futuro você vai ter uma vida de intimidade com Deus. É no pequeno, é no simples, é no cotidiano. Como Santa Teresinha do Menino Jesus diz, busque viver o extraordinário na vida ordinária. Eu não tenho tempo para rezar, mas eu tenho tempo para rezar, sabe aonde? Rodrigo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que está em público, é bom que eu não estou vendo nem quantas pessoas tem aqui, mas quantas vezes Deus já falou comigo em situações, gente, com todo respeito, todo carinho, Deus já falou comigo no banheiro várias vezes. Eu não sei se já falou contigo também, Rodrigo, tomando banho. Deus já me deu inspirações absurdas em muitos lugares assim, inevitáveis. Meu irmão, Deus já falou comigo em situações que eu falei, não, Deus, não tinha outro momento para falar, não. Só que entenda, existe Acho uma até geração. Fala. Que o exemplo de Ezequiel, assim, pela realidade lá da paróquia, é uma coisa muito importante para nós, porque às vezes a gente quer anunciar, a gente quer fazer vários eventos, a gente quer sair falando de Deus para todo mundo, a gente quer fazer cerco de Jericó, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, e a gente nem amadureceu ainda, a gente não fez as pequenas coisas para alcançar as coisas maiores, e assim, e Ezequiel é um exemplo para nós. Ezequiel teve que passar pelo seu momento de provação, de aprofundamento, de maturidade. Então, assim, é uma coisa também que acho que é um exemplo que tu trouxe muito bom para todos nós. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que Deus, ele derrama dons assim extraordinários. E uma vez me falaram numa pregação, um entendimento que eu tive de um grande amigo meu. A gente estava partilhando, fazendo uma partilha. E esse grande sábio dizia assim para mim: Deus não dá herança grande para filho pequeno. Entenda? Se tua mãe e teu pai morrer, você só vai poder ter acesso, talvez, à herança quando você atingir a maioridade, quando você amadurecer. Se você tem 8 anos de idade, e seus pais morrem, você tem uma herança de 8 milhões de reais, essa criança é capaz de gastar 8 milhões de reais com bala. Essa criança é capaz de fazer uma piscina de bala dentro da casa dela e gastar 1 milhão de reais, não tem dúvida disso. Uma criança não tem consciência, não tem maturidade. Deus, ele não derrama certos tipos de coisas na minha vida porque eu ainda não tenho maturidade, sabe para quê? Para deixar que elas sejam eternas. Deus, ele tem planos na minha vida que enquanto eu amadurecer, ele não pode colocar na minha mão, porque com a minha falta de maturidade eu vou abrir elas e jogar aos porcos. E vou jogar as pedras preciosas que Deus derrama na minha vida e deixar de lado, estragar todos os planos. Meu irmão, você que quer ser íntimo de Deus, busca amadurecer na fé. Amadurecer na fé porque Deus não derrama herança em filhos pequenos, somente em filhos maduros. É como uma criança com 8 anos de idade, se os pais morrem, ela não pode receber a herança dos pais. E o teu Pai do céu morreu na cruz. E disse que ele iria ao Pai, enviaria o Espírito, e pessoas unidas a ele fariam coisas maiores do que eles ainda. Deus ressuscitou mortos, libertou possuídos, curou cegos, estancou fluxos sanguíneos, pregou para multidões e diz ainda que pessoas unidas a ele fariam coisas ainda maiores, mas pessoas com maturidade. Se tem uma coisa que está faltando é maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual?
A primeira coisa para você ter intimidade com Deus é segurar a tua língua. Porque se você não refreia a tua língua, vai a tua fé. O que eu mais tenho visto é uma geração revoltada que quer mudar tudo, mas não quer mudar a vida de santidade. Quer mudar a igreja, acha que tudo está errado na igreja, acha que o padre faz tudo errado, acha tem gente que reclama até de bispo, reclama de tudo, mas esquece de olhar a vida interior. Meu irmão, Deus não dá herança em menor de idade, em filhos menores de idade. Antes de você receber aquilo que tu pedes, antes de você receber aquilo que o teu coração anseia, você precisa amadurecer. E amadurecimento é uma constância. É uma constância. Vida de intimidade com Deus é constância. Rodrigo, eu não estou sendo vaidoso, falando uma coisa para você aqui com todo carinho. Mas se você reza e fala assim, agora, André, eu quero que você falou perguntas e respostas. Eu quero que você fale sobre o combate espiritual. Eu vou falar sobre o combate espiritual para você agora. Eu quero que você fale sobre Maria. Eu vou falar sobre Maria agora. Por quê? Porque muitas das vezes, na vida de intimidade com Deus, é preciso perder para ganhar. Você precisa aprender a largar as falsas joias da tua vida para você ir atrás das joias da tua coroa celeste. Existe uma frase litúrgica muito linda, muito, muito linda, que eu troque os bens do tempo pelos da eternidade. Meu irmão, ou você tem intimidade com o mundo, ou você tem intimidade com Deus. Ou a tua vida é uma vida de Netflix, ou você começa a rezar o Santo Rosário. Ou você vive, chega em casa assistindo todas as séries da tua vida, ou você estuda a vida dos santos. Precisa ter uma harmonia. Porque enquanto tu não valorizar as coisas de Deus, você não vai ter intimidade com o sagrado. Por que não vai ter? Porque Deus é ruim? Não. Porque ele não pode derramar a herança dele para pessoas imaturas, porque se ele derramar isso, ele vai estar dando pérolas aos porcos. Então precisa desse sacrifício, precisa desse preço. Ah, Rodrigo, eu quero voltar hoje para a igreja. O que eu faço? Meu irmão, é simples. Busque a confissão, participe da missa, reze o terço, se apega ao santo, lê a história da vida dele e comece a trilhar um novo caminho do pequeno, do pequeno. É como uma criança. A vida de intimidade com Deus é como uma criança. Ela nasce, ela começa a engatinhar, ela passa pelo colo dos pais, porque a primeira pessoa, quando ela adentra na igreja, ela não consegue caminhar sozinha. Ei, você, por favor, renuncie à soberba, entenda que muitas áreas da tua vida precisam de ajuda. Tem coisas que você só vai superar. Não vai ser dobrando somente teu joelho no quarto, pedindo que Deus envie São Miguel Arcanjo, não. O Papa Francisco diz que ninguém se salva sozinho. Tem realidade na tua vida que você necessita do outro para ser íntimo de Deus, porque Deus ama utilizar dos seus irmãos, estou dizendo os filhos de Deus, para derramar graças de intimidade na tua vida. A primeira coisa que você precisa entender, faz uma analogia agora, a tua vida espiritual como uma criança. Primeiro ela é gerada no ventre de uma mãe. Depois ela só consegue se locomover no colo de alguém. Depois ela começa a engatinhar. Depois ela anda. E depois, com muito esforço, ela corre. Você precisa entender que você não pode pular as fases da tua vida. Você não pode pular as etapas da tua vida. Existem etapas. Por quê? Por que existem etapas? Porque se uma pessoa já nasce correndo, ela ia ficar tão soberba que ela ia achar que ela não ia precisar de ninguém. Isso não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa é o servo dos servos de Deus. A onipotência do ministro está no serviço. Se tu já nasce correndo, tu ia achar que tu ia ser a última bolacha do pacote. Se tu já nasce correndo, tu ia achar que tu ia ser o profeta do fim dos tempos. É por isso que você precisa trilhar uma caminhada. Você precisa trilhar uma caminhada para ser íntimo com Deus. E aí o que acontece? Depois que você começa a andar, depois você caminha. E o que eu tenho visto? Rodrigo, eu tenho visto uma coisa, eu acho que você vai até rir agora depois que eu vou te falar. Eu tenho visto uma coisa que tem atrapalhado muito a intimidade com Deus. Eu tenho visto uma geração carente. Sim. Eu tenho visto uma geração com uma carência tão absurda que tem gerado corações revoltados com o próximo por causa de uma carência profunda. Carência. Carência, sim. E uma carência, ela pode ser muitas vezes uma porta aberta para Satanás fazer uma ruaça.
Carência. Uma juventude carente, uma juventude que vive de uma coisa assim, de uma frase, uma guerra para ver quantos padrinhos você tem. É uma guerra que, se o teu padrinho não te levar para a igreja, você fica revoltado com Deus. É uma guerra porque, se o padre não te mandar mensagem ou não te responder no WhatsApp porque ele esqueceu, você larga a igreja. Meu irmão, assim, tu não vai ter intimidade com Deus nunca. É uma guerra que você cobra tudo no teu coordenador, mas não cobra nada de você. Isso é carência. Carência. E aí, sabe o que vem, Rodrigo? Vem uma frase que aqueles que não têm intimidade com Deus justificam uma consciência relaxada mediante a essa. Eu saio da igreja por quê? Porque eu nunca vou ter espaço na igreja. Eu saio da igreja porque o Rodrigo é preferido e eu não. Eu saio da igreja porque nunca me dão oportunidade. É uma palavra que eu prego por esses 4 cantos. Eu vejo 4 cantos de lugares pessoas reclamando. Ninguém me dá oportunidade na igreja. Meu irmão, a palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Amém. A obediência é um pilar do evangelho. Se o padre me chama para fazer uma pregação na tua paróquia e eu acho que não estou em condições para ir, mas eu vou por obediência, acredito que Deus vai agir, porque foi ligado na terra. Mas o povo esqueceu, esse povo que fala que não tem oportunidade, que o mundo é dos prediletos, que todos são iguais aos olhos do Pai, e quando liga uma coisa no céu, também liga na terra. O povo se baseia a olhar somente as coisas que são ligadas no céu. Meu irmão, se tu tem intimidade com Deus, Deus vai começar a ligar bênçãos no céu. E a palavra diz que quando ele liga no céu, ele liga na terra. Para de se garantir nos homens, começa a se garantir na tua vida de oração. Vê se mediante uma falta de oportunidade não tem uma vida sem oração, sem confissão, sem eucaristia, sem jejum, sem comunhão com a igreja, sem obediência, sem maturidade. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Tudo. E outra coisa, para eu finalizar aqui, para a gente falar, né, deixar o Rodrigo falar um pouquinho que eu falei, né? Meu irmão, você precisa entender uma coisa. A igreja é o local de abastecimento espiritual. Você vai ali e abastece de amor na Eucaristia, comunga corpo, sangue, alma, divindade, recebe os sacramentos, e a missa, o ato mais sublime, ela encerra com o sacerdote dizendo, após a bênção: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Esse ide não é ir para casa e ver filme. Esse ide não é ir para casa e assistir 7 horas de Netflix direto. Esse ide não é querer estudar para ganhar dinheiro, se formar. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que o sentido da tua vida não é só esse. Esse id é id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse id é um id de Marcos 16. Id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, você que se apega, você que vai se apegar a achar que Deus ele só vai te utilizar nos 4 cantos da parede da igreja, meu irmão, tu não entendeu nada ainda de evangelho. O Papa Francisco nos exorta dizendo: eu prefiro uma igreja enlameada, ensanguentada, do que retraída em si mesmo, dentro de seus escritórios. Eu rezo por uma igreja que não fique somente assim, ele diz isso, porque eu prefiro uma igreja ferida. Ele diz assim, deixa eu codificar melhor que eu me embolei. Eu prefiro uma igreja enlameada, dolorida, sangrenta, machucada, mas em saída, do que uma igreja aparentemente curada, presa em si mesmo. Meu irmão, Deus ele quer que você seja luz do mundo e sal da terra por onde você passar. Aonde você passar. Quer oportunidade? Tu tem um mundo, 8 bilhões de pessoas para evangelizar. 8 bilhões, irmão. O que tem de gente aí para você evangelizar é demais. A todo momento você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Não se prenda a um microfone, a um convite do irmão, porque isso é carência. Agora, aqueles que são íntimos de Deus, eles querem anunciar a boa nova do evangelho aonde eles estiverem, do jeito que eles estiverem. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu revelei isso essa semana. Depois de 3 anos de Gerados na Cruz. O Gerados começou com pouquinha gente.
Rodrigo, sabe o que eu fiz? Eu mandei imprimir 10 mil panfletos. Noite de oração, quinta-feira, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Eu peguei 10 quarteirões ou mais da minha casa até o final do bodegão, e fiz um mega quadrado. E eu saía todos os dias, 6 horas da noite, chegava às 11, pegando o panfleto da noite de oração dos Gerados e botando em caixa de correio. Tá me ouvindo? Rodrigo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Faz assim. Eu mandei fazer 10 mil panfletos e eu peguei um quarteirão, fiz. Olha a loucura! Olha, para muitos é loucura. Fiz um mapeamento espiritual e falei assim: eu vou entregar esses panfletos em todo esse território de Santa Cruz. Meu irmão, não tô nem aí se vai demorar 2 semanas. E fiquei assim, semanas. Ia, eu não sabia se era a religião da pessoa, eu não sabia o que era, irmão. Eu só queria fazer, queria evangelizar. E botei em dezenas, centenas de casas. Comecei a ver, sabe o quê? Uma semana tinha 30 pessoas no grupo. Na outra semana, 50. Na outra, 80. E eu quieto. Nunca falei para ninguém. Falei anteontem para um irmão de missão, estou testemunhando isso agora. Para muitos pode ser loucura, meu irmão, mas o que está faltando na igreja são jovens loucos por Jesus. E dá certo, irmão. É loucura? É, mas deu certo. Depois de 6 meses, até o final da pandemia, toda quinta-feira as nossas noites de oração davam em média 200, 300 pessoas. Mas começou no pequeno, irmão. Começou no pouco. Porque só quem sangra dá valor. Só quem tem que sangrar a carne dá valor à glória. Antes de ver a glória, tem que passar pela cruz, meu querido. Antes de ver um cerco de Jericó cheio, tem que passar pela cruz. Antes de ver uma igreja lotada, tem que passar pela cruz. São Bento diz, ora et labora. Não adianta também rezar e ficar de braços cruzados. A intimidade com Deus, ela se dá no serviço. Recebe mais aquele que dá do que aquele. Recebe mais aquele. É dando que se recebe. Pronto, São Francisco. Eu fiz essa loucura, irmão. Irmão, é muito longe, é uma loucura. Rodrigo, quando não tinha caixa de correio, eu pegava o panfleto, fazia um aviãozinho, ó, jogava, filho. Jogava. Irmãos, foi uma loucura santa. Uma doideira santa. A gente teve um congresso e a obra começou a crescer, a obra começou a se espalhar. A gente teve um congresso. Quando a gente fala de números, não é para se envaidecer, porque números são pessoas. Números são filhos de Deus. A gente teve um congresso agora, uma semana antes da pandemia, que deu quase 2.000 mulheres. Mas começou onde? Começou numa reunião com 12 pessoas. Começou fazendo propósito de oração por algo que nem existia. Nem existia. Irmão, 6 meses antes da idealização da missão, eu falo para mim, hoje eu estou um frouxo espiritual. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. 6 meses antes da missão de evangelização, eu fiz quarta e sexta pão e água. Porque Deus colocou no meu coração que ele iria iniciar uma obra e eu ficava inquieto com isso. Eu fiz antes de ter gerados, antes de ter encontro, antes do Padre Jorge confirmar e me dar a abertura. Eu fiz 6 meses de pão e água, quarta e sexta. O Gerados na Cruz ia se chamar Aliança de Sangue. Porque nas minhas orações eu só via uma aliança de sangue, como se fosse a coroa de espinhos de Jesus. E depois de rezando que o Senhor me disse que sejam gerados pelo meu amor, que sejam gerados na cruz os meus filhos, pelo meu amor. E Padre Silvio de Barros, nosso queridão, profetizou que eu tinha que rezar em cima de João 19:30. Uma lança transpassa o coração de Jesus. Mas eu estou dizendo para você, meu irmão, antes Vou de... só, Fala, pode dizer. vou só te dar uma pausa aqui rapidinho, porque eu acho que caiu lá no da paróquia. Já volto rapidinho, vou só ver lá. Ei.
Tá ok, tá Tá ok. funcionando? Tá ok. E eu tenho visto isso, Rodrigo, né? Eu tenho visto um povo que quer a glória, mas não quer a cruz. E isso me vem muito forte ao coração, né? Deus tocando na consciência de pessoas e lembrando elas que o que ligou no céu, ligou na terra. Meu irmão, o que Deus ligar no céu é ligado na terra. Você precisa se basear nisso. Você não precisa ficar somente esperando as ligações terrenas. O que ligou no céu, ligou na terra. Se o teu ministério está fecundo no céu, Deus vai ligar na terra. Se a tua vida de intimidade está ligada no céu, Deus vai ligar na terra. Se tu és fiel a Deus no céu, Deus vai resplandecer essa fidelidade na terra. E eu fiz essa loucura, irmão. Para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Mas a gente está precisando, como diz Santa Catarina de Sena, de loucos em Deus. Catarina de Sena diz isso aos jovens. Se souberes a força que tem, colocarias fogo sobre a terra. Fogo, irmão. E fogo, Rodrigo, ele é uma substância, assim, ele é um material, né? Ele é um elemento que ele tem duas finalidades, o fogo. Ou ele se expande ou ele se apaga. Deus, ele não acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, diz a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Se Deus ilumina, essa lâmpada ele coloca sobre um candelabro para iluminar. O fogo, ele se alastra ou ele se apaga? E sabe qual é? Sabe qual é? O mistério da intimidade. Para que esse fogo aí cerrado no teu peito, que muitas das vezes não te dá descanso, às vezes cansado também, te faz ir além para levar o amor de Deus. Sabe qual é o mistério para esse fogo expandir, alcançar mais corações, colocar lenha nele? O que faz uma fogueira acender e colocar lenha, sabe qual é a lenha? É a tua cruz. Se quiser me seguir, tome a tua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. O sustento do fogo é a cruz. O sustento da lenha é a cruz. Não adianta ter uma geração. Sabe por quê, Rodrigo? Com muito carinho. Eu vou falar isso para todos os irmãos aqui. Existia uma geração antigamente, né, depois do Concílio Vaticano II, que deu um bafafá na igreja, que foi a teologia da libertação. Né? A gente sabe disso. Mas que eu, André, estou vendo. Eu, André, por onde eu passo, eu estou vendo. Eu estou vendo que tem se levantado dentro da juventude uma teologia da libertação moderna. Eu, André, estou vendo isso. Dentro da juventude tem se levantado uma teologia da libertação moderna. Sabe como? Eu vejo uma geração apaixonada pelo louvor, mas que não ama o altar. Eu vejo uma geração que ama louvor, que dá mortal, até mesmo eu oro em línguas, eu exerço que ora em línguas, que dobra o joelho, que canta todos os tipos de música, que canta tudo, que bota corrente, que bota véu, mas que não ama o altar, que não ama a Eucaristia. Eu estou vendo uma teologia da libertação moderna. As pessoas de uma juventude, e não tenho medo de dizer isso, e nunca ouvi isso, mas eu estou vendo isso. Por onde eu pregava, eu estava vendo isso. Uma geração que não ama a Eucaristia, que não serve ao altar. Eu tenho visto até mesmo uma falta de zelo com pessoas que servem ao altar. Antigamente era uma guerra para ser coroinha. Hoje em dia o povo acha que ser coroinha, ser cerimoniário é careta. Tem vocação para isso não, irmão. Meu irmão, quão lindo é ver coroinhas ajudando o sacerdote no altar. As pessoas não amam mais a Eucaristia, não amam mais a confissão. As pessoas não amam mais, elas querem agora louvar, bendizer a Deus, pular e bater palma. Eu pulo, eu louvo, eu bendigo a Deus, dou mortal, rezo, oro em línguas, mas, meu irmão, o centro da minha vida, a tua vida tem que ser Jesus eucarístico. O meu carisma não é esse, então tu não é católico. Toda a comunidade, missão, movimento, paróquia,
tudo o centro tem que ser Jesus eucarístico. Tudo, em tudo necessita ser. O meu carisma é só louvar, meu irmão, então tu não é católico. Tu não é católico. Você é um protestantólico. Você não entendeu ainda. Porque o centro da nossa fé necessita ser Jesus eucarístico. A vida não é somente louvar, a vida passa pela adoração. Monsenhor Jonas Abib diz: quem não adorar não vai aguentar. Padre Jonas diz isso. Quer ser íntimo de Deus? E eu finalizo agora. Quer ser íntimo de Deus? Quanto mais tu amares a Eucaristia, mais íntimo tu serás de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, encerro minha pregação dizendo isso. Quanto mais tu amares em teu coração Jesus Eucarístico, mais tu serás íntimo do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, estava aqui lembrando de uma coisa, enquanto você dizia sobre essa realidade, e a gente que vai a muito lugar, que acaba visitando muito lugar, realmente é uma coisa que a gente tem visto. É muita gente que gosta só da euforia, só do louvor, daquela coisa toda, e não estou criticando, assim, até porque eu caminho junto com o Padre Silvio, então eu também vivo essa realidade, mas é muita gente que quer viver a fé sem a igreja. E assim, na Igreja Católica não existe essa realidade. A gente caminha junto com a igreja, junto com as autoridades, junto com todos. A igreja é una. Então, assim, é uma coisa que a gente tem visto muito. Isso aí digo porque também é uma experiência que tenho visto. Eu quero grupo de evangelização na rua, grupo de pastoral de rua, então evangelizar com um amigo, grupo de jovem, mas não quero estar na missa. Você vê grupos cheios, você vê pastorais cheias, mas você vê membros que não frequentam a igreja. E esse período, parece que Deus coloca até para nós uma visualização maior ainda disso. Você vê muita gente que sempre disse que, né, você falava da oportunidade, eu vejo muito isso aqui. Eu não tenho oportunidade, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, mas esse período, Deus nos chamou a muitas coisas. Então, assim, você vê que aquelas mesmas pessoas que reclamavam da falta de oportunidade, da falta de preferência, etc., são pessoas que não estão buscando fazer nada de novo. Não te perguntam, olha, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Então, é uma coisa muito triste. Assim, é uma realidade que a gente vê de, muita gente que reclama do exterior. Porque o padre é assim, aquele padre é diferente, aquele bispo que passou era assim. E assim, isso é uma coisa que é uma realidade que acontece não só em uma paróquia, não só na minha, não só na sua, é uma realidade que está aí. Então, assim, é isso que nós somos chamados a evangelizar, a mudar. Mas para que a gente possa mudar essas coisas, primeiro a gente deve mudar dentro de si. Porque se nós não soubermos levar dentro da nossa vida essa realidade, meu amigo, não adianta, assim, eu lembro quando, dá até um testemunho assim também, que não costumo falar sobre essas coisas, mas logo assim que a gente assumiu, eu e mais 2 pessoas, a coordenação lá do vicariato, da juventude, a gente tinha 1000 ideias, a gente queria fazer, a gente vai fazer a adoração jovem para 1000 pessoas. A gente vai chamar o Padre Jorge, o Padre Silvio, vai botar 2000 pessoas, não sei o quê. Então, assim, a gente acaba sendo muito sonhador quando dentro de si, talvez a gente não tenha entendido a realidade. Então, eu lembro até o André, logo assim que a gente assumiu lá o negócio, eu conversei com ele, assim, ele me deu várias ideias, se disponibilizou a ajudar. Então, assim, eu parei para refletir na época com uma palavra que ele disse, que assim, antes da gente buscar o maior, antes da gente buscar a quantidade, a gente deve buscar a qualidade. Então, assim, não adianta você buscar 1000 pessoas que 10 depois vão continuar, 10 vão frequentar a missa. Então, assim, eu nem conhecia essa realidade lá dos Gerados, de ter começado pelo baixo. Sempre achei que já tinha começado pelo alto. Não sabia que tinha começado com poucas pessoas. 10 pessoas, 12. Então, assim, a gente vê o trabalho que virou hoje, uma coisa que, eu lembro que quando algumas pessoas aqui têm dificuldade, a primeira coisa que eles indicam entre eles mesmos é, a gente tá passando por, sei lá, por algum momento assim um pouco diferente, vamos lá no Gerado, vamos lá procurar, lá vai ter uma palavra, lá vai ter uma mensagem. Então, assim, é o exemplo que fica para nós, é a reflexão do pouco, eles foram fiel no pouco e Deus confiou muito mais. Hoje o André tem uma missão de anunciar aí, junto com o grupo dele, para muitos lugares, muitas pessoas, já ouvi muita gente que deu testemunho sobre as pregações dele, sobre os Gerados.
Então, assim, é isso que para mim fica muito forte hoje, é que nós precisamos primeiro buscar o nosso interior para depois buscar o exterior. Ele falava do abastecimento, eu lembrava de uma coisa que eu falei uma vez numa pregação. A gente vê hoje uma realidade de muitas pessoas que eu dava até o exemplo de nós devemos às vezes olhar a igreja meio que como um posto de gasolina, fazendo uma reflexão assim, claro, onde você vai lá, se abastece, mas depois você gasta. E você tem que voltar sempre fazendo Voltar a fonte. esse ir e vir. E não é isso que a gente vê. A gente vê gente que vai, se abastece e guarda para si. Você vai, comunga da palavra, bebe da palavra, da Eucaristia, e quando você volta para casa é aquilo. Você não ir anunciar, você vai e é aquela coisa. No domingo eu passo o dia inteiro jogando futebol, vendo filme. Então, assim, durante a semana eu tenho a minha rotina, trabalho, escola, faculdade, mas nada daquilo que eu recebi lá no domingo e que eu recebo, eu passo para frente. Então, assim, acho que essa é uma realidade que a gente é chamado a mudar. E achei aquela frase de Cristo meio que o resumo que a gente pode ter para hoje, é que vós fareis coisas maiores do que o que eu fiz. Então, assim, se nós tivermos essa coragem, se nós tivermos essa predisposição aí, amigo, vai aí que Deus está contigo. Ele vai te capacitar. Assim, digo pelo meu exemplo. Assim, a pandemia, logo no primeiro programa, não sei se você ficou sabendo, mas deu uma confusão danada isso. Eu falei que a pandemia tinha sido positiva num sentido. Primeiro, você está tendo um tempo maior, porque você vê muita gente aí dizendo que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem nada. Agora E não tem desculpa. agora você não tem essa desculpa e você estava tendo um tempo muito maior para atividades. Então, assim, olha, pô, o pessoal reclama que eu não consigo fazer nada e assim, eu sempre tive uma ideia de ter um momento de formação durante a semana, mas realmente o tempo era apertado, aqui na igreja tinha muitas atividades e pô, quando começou logo isso, a gente conseguiu fazer várias coisas. Conversei com o padre, a gente se juntou, então assim, a gente teve momento de terço em família, onde a gente gravava na casa das famílias ao vivo. Teve momento agora de formação, onde a gente já recebeu várias pessoas aqui no programa, então assim, a oportunidade está aí. Só não abraça agora quem não quer. Então, assim, era o que a gente tinha para dizer hoje. Não sei se o André quer dizer mais alguma coisa, quer complementar. Eu quero só dizer que quem não anda na barca de Pedro se afunda. Meu irmão, não busque ter intimidade contigo mesmo. Não seja egoísta nem autossuficiente, meu irmão. A igreja foi fundada por Jesus. Quem caminha em comunhão com a igreja não erra, porque a igreja não erra. Mas quem anda sem ela, seja preparado para ser sucumbido. Quem está na barca de Pedro, e eu tô com Pedro, tô com Francisco, tô com o cardeal, o senhor cardeal Dom Orani. Eu tô com eles. Tô com eles mediante o que eles disserem, a hora que eles disserem. O meu papel não é questionar, o meu papel ali é abaixar a minha cabeça e dizer: eis aqui, o servo do Senhor, faça-me segundo a vossa palavra. Quem não caminha na barca de Pedro se afunda e se afoga, mais cedo ou mais tarde. Ame o seu padre, ame o seu bispo, ame o seu pastor por excelência, o seu papa, porque toda a autoridade dada na terra, ela também é dada no céu. Toda a autoridade instituída na terra, ela é autorizada pelo trono da graça do Pai. E, meu irmão, você que acha que não tem grandes coisas, você não entendeu ainda que Deus te dá aquilo que é necessário para você ser salvo. Deus te dá o que é necessário para tu seres salvo. Deus não te dá aquilo que é necessário para tu seres grande. Muitas das vezes, Deus somente te dá aquilo que é necessário para tu seres salvo. Não adianta ele te colocar num pedestal se de lá tu vai cair. Então ele vai te colocar num banquinho pequeno, porque ele sabe que dali, se você até mesmo cair, fica mais fácil dele te levantar. Obrigado, meu irmão. Alegria. A todos aí da Missão Gerados na Cruz, toda essa paróquia abençoada. Já fui na tua paróquia pregar várias vezes, não sei se você sabe. Não sabia, não. Eu já fui aí várias vezes pregar. Já fui várias vezes pregar. E a última coisa que eu quero dizer, finalizar. Eu já preguei em vários lugares. Vários lugares. Mas quantas foram as manifestações que eu vivi do poder de Deus através de um irmão de rua?
através de um pequeno. Quantas vezes? Muitas vezes eu senti mais a presença de Deus em um irmão de rua, e isso é uma coisa que eu testemunho, do que num púlpito pregando para 3.000 pessoas. Deus dá o que é dele, para quem ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Ame a Eucaristia e serás 1000 vezes, infinitamente mais íntimo de Deus. Rodrigão, um beijo, salve Maria, alegria. Então, assim, só para agradecer o André pela disponibilidade, pelo aprendizado que a gente teve. Eu sei que teu tempo é muito corrido, a gente agradece muito pelo que você fez conosco hoje, pelo que você colocou no coração de muita gente. Agradece a Deus também pelo dom da tua vida, pelo dom do seu grupo lá. E assim, gostaria de pedir também a todos que rezassem por eles. Eu sei que a missão deve ser muito difícil, assim, a correria, o cansaço. Então, assim, que rezem por todos, em especial por ele que está de frente, pedindo ao Senhor que sempre dê forças e sabedoria e discernimento para que, aonde ele vá, ele não anuncie aquilo que ele quer, mas anuncie aquilo que Deus quer. Então, assim, nós pedimos, Senhor, pela vida do André, por toda a sua missão, para que eles estejam sempre abertos à ação do Espírito Santo e que continuem sempre nessa caminhada difícil, mas de imensa recompensa. Pedimos também, Senhor, que acolha a alma de teu servo, Dom Henrique, que tu chamaste para junto de ti. Assim, até partilhando rapidamente, ele estaria conosco aqui em agosto, se eu não me engano, na terceira terça. A gente estava acertando essa live, mas a vontade do Senhor é sempre acima das nossas, é sempre mais justa do que as nossas. Ele sabe aquilo que faz. Então nós rezamos também pela alma de Dom Henrique, por toda a comunidade, por toda a missão, e concluímos de coração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, só para lembrar, semana que vem a gente tem um programa aqui às 19 horas com o Padre Silvio de Barros. Eu estou gravando lá na casa paroquial dele, então, assim, acertei para ser justamente isso. O André numa semana, eu, o Padre Silvio, na outra. Consegui, graças a Deus. Então, a gente agradece mais uma vez. E acho que tu tem uma live 9 horas, né? Então, assim, vou estar jogando lá o link da live dele para vocês Eu faço assistirem. Todo dia live Curados e Libertos. Eu não tenho Facebook, é no meu Instagram, André Prazeres, 9 horas da noite. Você é meu convidado, mais que especial. Então, uma boa noite a todos e estivemos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Obrigado, André, um gente. abraço. Obrigado, irmão. Até a próxima. Tamo junto.